Oi, turma, do livro Porquê da Vida, Leon Diniz, no capítulo 9, resumo e conclusão. Em resumo, os princípios que decorrem do novo espiritualismo, princípios ensinados por espíritos desencarnados em muito melhores condições do que nós para discernir a verdade, são os seguintes: existência de Deus, inteligência, diretriz, alma do universo, unidade suprema onde vão terminar e harmonizar em si todas as relações, foco imenso das perfeições, donde se irradiam e se espalham no infinito todas as potências morais, justiça, sabedoria, amor. Imortalidade da alma, essência espiritual que encerra no estado de germe todas as faculdades, todas as potências, é destinada a desenvolver estas pelos seus trabalhos, encarnando em mundos materiais, elevando-se por vidas sucessivas e inumeráveis, de degraus em degraus, desde as formas inferiores e rudimentares até a perfeição na plenitude da existência. Comunicação entre os vivos e os mortos. Ação recíproca de uns sobre os outros, permanência das relações entre ambos os mundos, solidariedade entre todos os seres, idênticos em origem e nos fins, diferentes somente em sua situação transitória, uns no estado de espírito livres no espaço, outros revestidos do invólucro perecível, mas passando alternadamente de um estado a outro, não sendo a morte mais que um tempo de repouso entre duas existências terrestres. Progresso infinito, justiça eterna, sanção moral, a alma livre em seus atos e responsável, edifica por si mesmo seu futuro, conforme seu estado moral, os fluidos grosseiros ou sutis que compõem seu perispírito e que atraem a si pelos seus hábitos e tendências, esses fluidos submetidos à lei universal de atração e gravidade. A arrastam para essas esferas inferiores, para esses mundos de dor onde ela sofre, expia, resgata o passado, ou então a levam para esses planetas felizes, onde a matéria tem menos império, onde reina a harmonia, a bem-aventurança, a alma na sua vida superior e perfeita, colabora com Deus, forma os mundos, dirige suas evoluções, vela pelo progresso das humanidades e pelo cumprimento das leis eternas. Tais são os ensinos que o Espiritismo experimental nos traz. Não são outros, senão os do cristianismo primitivo desprendidos das formas materiais, do culto despojados dos dogmas, das falsas interpretações, dos erros com que os homens velaram e desfiguraram a filosofia do Cristo. A nova doutrina, revelando a existência do mundo oculto, invisível, tão real, tão vivo como o nosso, abre o pensamento humano, horizontes diante dos quais ele hesita ainda porque fica atônito e deslumbrado. Mas as relações que essa revelação facilita entre os vivos e os mortos, as consolações, as animações que daí decorrem, a certeza de que encontraremos todos esses a quem supunhamos perdidos para sempre, de que recebemos deles os supremos ensinos, tudo isso constitui um conjunto de forças incalculáveis, de recursos morais, que o homem não pode esquecer ou desprezar sem incorrer em penas. Entretanto, apesar do grande valor dessa doutrina, o homem do século, profundamente cético, imbuído de preconceitos, não lhe teria ligado importância se os fatos não viessem corroborá-la. Para abalar o espírito humano superficial, indiferente, eram necessárias as manifestações materiais estrondosas. Eis porque cerca do ano 1850, em meios diferentes móveis de toda espécie foram agitados, soaram fortes pancadas nas paredes, corpos pesados se deslocaram, assim contradizendo as leis físicas conhecidas, mas após essa primeira fase grosseira, os fenômenos espíritas tornaram-se cada vez mais inteligentes. Os fatos psíquicos, do grego psique alma, sucederam às manifestações de ordem física, médiuns, escreventes, oradores, sonâmbulos, curadores se revelaram, recebendo mecânica ou intuitivamente inspirações cuja causa estava acima deles,
Aparições visíveis e tangíveis se produziram, e a existência dos espíritos tornou-se incontestável para todos os observadores que estavam obcecados por ideias preconcebidas. Então vamos lá. O que a gente entende até aqui é um resumo dos outros 9 capítulos, certo? Aqui ele coloca que existe Deus, soberanamente bom e justo, onipotente, onipresente. Ele é o Criador, ponto. Não existe 2 deuses, não existe Deus e o diabo, não existe 2 forças aqui no mundo, no nosso mundo e no mundo espiritual, não existe. Existe Deus, Deus é o nosso Criador. Aí lá no Livro dos Espíritos, se você ficar fazendo muita pergunta, a espiritualidade sobre Deus, ele fala assim, como que você quer entender algo tão gigante aos nossos olhos, se você não consegue entender nem você mesmo? Nem você consegue entender. Que dirá algo aqui que está fora de você, que você não consegue ter a dimensão do tamanho dessa energia, dessa força, desse Criador. Quando é que vai passar pela nossa cabeça um ser, uma essência que é capaz de criar o mundo, os planetas, os oceanos, as montanhas, os rios? Um cara que construiu o nosso espírito, que não para de criar. Se a gente conseguisse entender a nós, a gente não consegue entender o processo de gravidez. Por mais que já foi desvendado uma série de mistérios de como que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, os milhões de espermatozoides que percorrem antes de conseguir entrar no óvulo. Meu, é tanta coisa que a gente precisa entender, que para entender Deus a gente tem que evoluir mais. É impossível entender Ele sem evoluir mais. Então só resta pra gente o quê? Acreditar que Ele existe. E toda vez que o cinto aperta, quando a gente faz a nossa prece e pede socorro, o socorro vem. Então tá aí a prova que Deus está te ouvindo. Ele está em todo lugar. A nossa imortalidade da alma também já foi provada. Como que ela foi provada? Todas as religiões, elas batem na mesma tecla. Se você morrer, você vai para o céu ou para o inferno, purgatório, para o umbral, para mundos superiores. Cada um dá um nome. Mas na verdade é tudo a mesma coisa. Se você vai morrer e você ainda vai para algum lugar depois da morte, então você é imortal enquanto espírito. Provado por todas as religiões. Não vem com esse papo que vai, depois que morreu, vai dormir o sono eterno. Não é porque você vai dormir o sono eterno. Você está dormindo, então você existe. Você não morreu. A imortalidade da alma é falada por todas as religiões, de formas diferentes. Porque cada um está num grau de evolução diferente. A interpretação é humana. A interpretação não é de Deus. Somos nós que interpretamos a Bíblia e todas as escrituras e todos os documentos que a espiritualidade manda. Então, cada um vai entender de um jeito e vai passar de um jeito. Que nem eu faço a minha leitura, eu entendo de uma forma. Tenho certeza que quem me acompanha também tem uma outra visão. Não é igual a minha. Ninguém está indo aqui pela Patrícia. Vocês estão indo pela leitura que eu faço. Agora, o entendimento aqui é meu. Depois vocês vão fazer o entendimento de vocês. Porque se vocês me seguirem, vocês estão lascados. Eu tenho um entendimento pequeno. Não é assim que funciona. Vocês têm que fazer a sua compreensão também, né? Até tem uma moça que faz o acompanhamento no outro canal, que é o Palavras de Vida Eterna. Ela fala, Patrícia, fala para mim qual que é o capítulo que você está lendo, que eu estou acompanhando. Isso é o ideal. Que vocês tenham um livro, que vocês também façam a leitura, que vocês também estudem. Porque quando a gente vai para uma religião, quando a gente frequenta uma religião, nós estamos seguindo a interpretação dos dirigentes daquela religião, seja um padre, um pastor, ou um dirigente de casa espírita. Nós não estamos indo lá para questionar, isso está errado. A gente tem que questionar sim, a gente tem que buscar saber mais através das leituras. A literatura está aí para isso. As pessoas escrevem livros para a gente estudar. E as pessoas estão abandonando essa parte, querem tudo pronto. Depois que inventaram a Google, tá triste do povo estudar. Porque tudo vai na Google e pergunta. Ela já responde, já traz tudo prontinho, né?
E isso não é legal. Então, a imortalidade da alma, a gente sabe que ela é real. Em todas as religiões, cada uma do seu jeito, passa que ela realmente acontece. Você, enquanto carne, morre. Você, enquanto espírito, sobrevive. E se você sobrevive, o ideal é que você se comunique com as pessoas que você ama. Uai, não tem nada de anormal, paranormal, milagre, não tem nada de extraordinário em um espírito que está no plano espiritual falar com o espírito que está encarnado. Para que ele fale com o encarnado, o telefone tem que tocar de lá para cá. Muitas pessoas curiosas vão em centro espírita, principalmente em lugares que tem charlatão, e chegam lá e falam: eu queria tanto receber a notícia do meu filho que morreu, do meu pai que morreu, do meu tio que morreu. O telefone não toca daqui para lá. Não adianta. Se você está frequentando uma casa espírita, se você está fazendo um tratamento espiritual, é normal o telefone tocar de lá para cá. Porque você está fazendo um tratamento onde a espiritualidade está ali te acompanhando, e aí ela vai querer te mandar uma mensagem que você se motive, que você saiba por que você está passando por aquela situação. Esse telefone precisa tocar. Então, se ele precisa tocar, a comunicação entre vivos carnalmente e vivos espiritualmente é absolutamente normal. Vocês precisam colocar na cabeça o seguinte: a morte é só do corpo. Se o espírito está vivo, aquele que está encarnado tem todo o direito e pode ter toda a bênção de ter notícias do seu ente querido, do seu amigo, que está lá no plano espiritual. E quem está no plano espiritual também quer ter notícia do encarnado. Então, tudo isso se faz através do quê? Através da mediunidade. Para que você receba uma notícia do plano espiritual de um amigo, de um parente, de um querido, você mesmo pode receber diretamente através dos seus sonhos, através da sua intuição, ou, se você é muito grotesco, né, a carne é muito pesada, você indo a um centro espírita sério, sem ter que pagar nada para isso, sem ficar chorando na porta do centro espírita: eu quero tanto. Não, mas vai lá no centro espírita, conversa com o atendimento fraterno, fala: olha, eu sinto uma presença perto de mim, mas eu não sei dizer o que é, ou então eu estou sentindo falta de um parente querido e eu queria ter notícia dele. Não tem pecado nenhum você perguntar isso na casa espírita, mas não vai ser o centro que vai resolver. Quem vai resolver é o plano espiritual, ele é que vai decidir se você pode ou não receber aquela notícia. Aí você vai entrar num tratamento sério dentro da casa espírita. E esse tratamento, através de passes, tudo, pode ser que esse familiar tenha o merecimento, tenha a permissão para poder passar uma mensagem para você. Mas não adianta ficar chorando por isso. Se você ficar chorando, você perturba o desencarnado, aquele que está no plano espiritual mais vivo do que nunca. Então a gente entende que existe um único Deus, a gente entende que a alma continua viva, o espírito continua mais vivo do que nunca, mesmo depois do seu desencarne material, que deve haver a comunicação entre os espíritos que estão desencarnados com os encarnados, porque são tudo espírito. A única diferença é que um está livre e o outro está preso na carne. Nós não estamos livres em nada. Nós não somos livres, nós pensamos que somos. Nenhum de nós somos livres. Se nós estamos encarnados, nós estamos presos a uma carne. Ninguém consegue sair daqui, não. O espírito, quando ele está no plano espiritual, ele pensa que ele quer ir numa cachoeira. Ele já está lá naquela cachoeira. Nós aqui, encarnados, nós pensamos na cachoeira. O nosso pensamento leva a gente até lá. Mas a gente precisa pegar um ônibus para realizar mesmo a cachoeira. A gente tem que pegar um ônibus, um metrô, tem que pegar um carro, um trem, um avião. Porque a gente não consegue volitar até lá e chegar. Quando a gente dorme, sim. Aí o nosso espírito ele consegue se desprender um pouquinho da carne e através da ajuda dos amigos espirituais a gente vai em determinados lugares.
como eu já fui em umbral, tentar ajudar um aluno meu que estava revoltado. Ele, infelizmente, ele tinha entrado para o mundo do crime, morreu novo, com 18 anos, e muito revoltado, e daquela sensação, né, de que ele queria se vingar, aquela coisa toda, e me permitiram, encarnada, dormindo, desprender do corpo e ir até o umbral. Protegida por uma equipe espiritual, eu fui até lá e vi o meu aluno. E tentei dar um pouquinho de luz, um pouquinho de esclarecimento para que ele saísse daquela lama. Isso pode acontecer, eles utilizarem a gente ainda encarnado, mas utilizando o nosso espírito durante o sono para salvar, para ajudar alguém. Infelizmente eu não consegui ajudar meu aluno porque a revolta dele é muito grande. Até hoje, depois de tantos anos, ele ainda continua perdido nesse lugar, né? Eu fui a ver meu filho através do sonho, já vi meu marido, já vi meu pai, já vi minha mãe. Então, a gente consegue se desprender e ter acesso ao plano espiritual, mas não se desprender totalmente. Fica aí o cordão fluídico, né, ligado ao nosso corpo. Se esse cordão se romper, a gente desencarna. Aí o espírito volta para o plano espiritual. É assim que acontece na hora da morte física, né? Sabendo que a gente tem Deus, que nós não morremos, que nós somos espíritos eternos, que nós podemos nos comunicar com o plano físico e o plano espiritual, independente de que lado nós estejamos, que o nosso pensamento coordena tudo isso. O nosso progresso vai depender do quê? É só uma questão de raciocínio. Para a gente progredir, nossos pensamentos têm que ser sempre os melhores. Sempre avançando, querendo justiça, tendo moral, princípios, fazendo o melhor pelas pessoas, pensando no nosso futuro e no futuro do próximo, ajudando a construir esse futuro no nosso dia a dia, trazendo essas alegrias da produção fértil, né, da semeadura boa, para a gente poder colher no futuro e aqueles que estão à nossa volta também se beneficiar com essa colheita. Então, o nosso progresso depende muito do quê? Das nossas ideias, da nossa vontade, da nossa benevolência, do nosso lado bom. Senão, a gente não vai voltar lá atrás. Acabei de falar isso no Palavras de Vida Eterna. Lá estava falando que a gente deve prosseguir no Palavras de Vida Eterna hoje. E para a gente prosseguir, a gente tem que fazer e pensar em coisas boas. Não é tão difícil pensar nas coisas boas. Agora é difícil concretizar, né? Que nem eu falei na Palavras de Vida Eterna hoje, eu lancei um desafio. Pense em algo bom hoje. Pense que você quer ser uma pessoa paciente hoje, só hoje. E você vai ver que você vai ser testado de todas as formas para você não ser paciente. Tá errado? Não. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Então é lógico que quando eu falar que quero fazer algo de bom, muita coisa pode acontecer para me impedir de fazer aquilo ali. Só que eu tenho que passar pela prova. Se eu quero fazer, eu tenho que passar pela prova. Eu tenho que pagar para ver. E é gratificante você chegar no final do dia e falar assim, engraçado, aconteceu isso, para me fazer perder a paciência. E eu passei nesse teste, eu passei nesse, mas nesse aqui eu não passei. Nesse aqui eu também não passei. Aí depois você vai lá e tenta de novo no outro dia. E tenta uma outra coisa no outro dia. Tenta ser útil no outro dia. Você vai amanhecer com dor nas costas, dor na coluna. Você vai amanhecer naquele dia de azedume, aquele dia que ninguém pode olhar para você, que você já está soltando fogos. Por quê? Porque você queria fazer bem. Porque você queria fazer alguma coisa de bom. E vai aparecer as provas para você não fazer. Aí você vai falar, justo hoje que eu queria fazer tal coisa, aconteceu isso. Não consigo. Então, hoje eu me propus a lavar o quintal e dar banho no meu cachorro. Já me ligaram agora há pouco e falaram assim, o rapaz da campainha aí, do interfone, ele vai vir aí para instalar para você. Eu falei, poxa, mas justo hoje que eu resolvi que eu vou dar banho no meu cachorro? Aí eu falei para ele, olha, eu vou dar banho no meu cachorro. Se o menino chegar aqui na hora que eu estiver dando banho no meu cachorro, eu não vou parar. E ele vai ficar embaixo d'água também, porque onde ele vai mexer, a água vai escorrer. Eu vou fazer. Se eu me propus a fazer, eu vou fazer. Eu vou dificultar a vida do outro, desculpa. Porque eu me propus a fazer. Se eu estivesse querendo algo
de propósito para machucar alguém, estava errado. Mas às vezes as coisas acontecem assim do tipo, é para você desistir. E eu já tô enrolando o banho do meu cachorro já há alguns dias. A coluna ficou ruim, eu fiquei meio chateado com algumas coisas. E eu deixei o cachorro de lado. Eu falei, não, hoje é segunda-feira, eu vou começar a semana pegando firme. A primeira coisa que eu vou pegar é o banho do meu cachorro. E eu vou dar banho no Mike hoje. Ele que saia correndo. Bom, enfim. Se a gente for persistente naquilo que a gente deseja pro bem, as coisas acontecem. Pode até dificultar, mas acontece. E a gente vai progredir com isso, né? Nós não temos mais aquelas interpretações erradas sobre Cristo, que a gente precisa acender vela para santo, a gente precisa beber água, como é que fala? Benzida, a gente precisa da hóstia para estar puro, a gente precisa se confessar, a gente não precisa de mais nada disso. Nós estamos evoluindo ao ponto que a própria Igreja Católica, que ainda utiliza desses dogmas, ela também já está diminuindo um pouco isso. Ela também não está tão exigente como ela era antes. Porque a forma que era trabalhada a Igreja Católica sempre foi para controlar a população. Sempre foi para poder estar do lado do governo e governar junto com a política. E hoje essas coisas estão se quebrando. Não, a gente não vê tanto assim em campanha, principalmente de político, a Igreja Católica ou evangélica tomando partido. Eles aparecem, ainda aparecem algumas aí forte, né? Mas já não é mais como era antigamente. Antigamente, o fato de você ter a Igreja Católica ou a Igreja Evangélica do seu lado enquanto político fortalecia aquele político que as pessoas votavam não pelo político, mas pela igreja que estava apoiando o político. Hoje as pessoas votam, a grande parte, no político. Pode votar certo ou errado, não interessa, mas vota pelo político, por acreditar no cara e não o que tem em volta dele. Muitas vezes não acredita nem no vice dele, mas acredita naquele político. Então essa mudança está fazendo com que a igreja também retome aí algumas coisas, né? Que ela também mude em algumas coisas. Porque ela já viu que através da política ela não consegue ficar em pé. Então ela vai ter que conquistar o fiel. E para conquistar o fiel, se ela começar a colocar muita coisa que o fiel tem que fazer, ela perde esse fiel. Porque hoje existe a internet que mostra que não é mais assim. Não adianta mais querer pegar o terço e ficar lendo aquele terço enorme na hora de dormir. Eu mesma me frustrei com a Igreja Católica há tantos anos atrás, quando eu tinha 12 anos de idade, hoje eu tenho 51, porque eu li um terço enorme, gigante na hora de dormir. E no dia que eu cheguei para me confessar para o padre que eu ia fazer minha primeira comunhão, o padre falou, o que você pecou, filha? Eu falei, olha, padre, sinceramente eu não sei nem o que eu comi hoje de manhã. Que dirá o que eu pequei em 12 anos de vida. Então o senhor vê aí o que o senhor faz comigo, porque eu sinceramente não sei dizer. Eu acho que eu já cometi todos os 10 mandamentos aí do lado contrário, né? Ele deu risada porque ele viu minha pureza. Eu não sabia o que falar mesmo. Aí o padre pegou e falou, olha, você reza 2 Ave Maria, um Pai Nosso, tá tudo certo. Ou 2 Pai Nosso, uma Ave Maria. Foi um negócio assim. Aí eu falei, caramba, compensa. Fazer o crime compensa. Porque do dia a dia eu leio aquele texto gigantesco, né? Sem ter o intuito de pagar meus pecados. Aí eu vou lá e confesso 12 anos de pecado pro padre e ganho 2 Ave Maria, um Pai Nosso, então o crime compensa. Aí eu desacreditei naquilo. Não estou dizendo isso que é para as pessoas desacreditarem, mas eu, Patrícia, desacreditei. Falei, tá errado isso aí, eu estou pagando muito mais pecado todo dia com o terço do que na hora de me confessar, né? Então aquilo ali, para mim, acender vela para santo, aquilo ali nunca me chamou a atenção. Eu odeio o cheiro da vela acesa, não gosto do cheiro, me perturba aquele cheiro. Eu tenho rinite, aquilo ali me maltrata. Aí minha mãe me botava para acender vela dentro da igreja, eu odiava. Chegava naquele monte de vela pela metade lá fedendo dentro da igreja e eu tinha que ir lá e acender a vela também. Né? Então tinham dogmas que eram completamente desnecessários. A espiritualidade não precisa de vela para acender luz para a espiritualidade. O que ela precisa é de prece. Se o teu parente faleceu, se ele está no plano espiritual, ele não precisa de uma vela acesa, ele precisa de oração. Ele precisa ser lembrado. Mas ser lembrado com amor, não com tristeza, com choro, né? Então,
a gente vê que vem a nova doutrina, vem o Espiritismo e acaba com esses dogmas. O Espiritismo ele mostra pra gente que é tudo tão simples. Você quer conversar com um ente querido? Não precisa acender vela. Você quer que ele seja iluminado? Não precisa de uma vela. Você quer agradecer a Deus por uma coisa que ele fez que foi legal para você, que você tá bem porque é um milagre que Deus cometeu na tua vida? Ora, agradece. A oração ela serve para pedir, ela serve para louvar e ela serve para agradecer. Qual delas você quer fazer? Você quer pedir? Peça. Você quer louvar apenas? Eu louvo Jesus, eu louvo o nosso Criador. Cante músicas que eles vão gostar de ouvir. A igreja evangélica está cheia de música boa. Eu sou super fã das igrejas evangélicas em relação à música. Eles são super 10 nisso. As músicas gospel são as melhores que nós temos. Eu sou super fã. E olha que eu sou espírita. Mas eu amo as músicas evangélicas. Amo. Tem o Cabo Ramsés, que é meu amigo. Ele canta umas músicas assim que eu falo pra ele, danadinho. Você me faz chorar toda vez que ele canta. Porque são músicas que tocam fundo. Então quer louvar? Louve. Ouça essas músicas. Você quer agradecer? Vai para um cantinho, não importa que cantinho. Dentro do banheiro, tomando banho. Agradeça a Deus. Mas não precisa de terço, não precisa de nada disso. Eu não quero desmerecer aqueles que usam de maneira nenhuma. Mas nós estamos em outros tempos. Precisa ser revisto algumas coisas nas igrejas. Porque prender o ser humano a dogmas não deixa ele fluir nos pensamentos. Se vai ser sempre aquilo ali, ó. A igreja evangélica tem isso também. É o tal do dízimo, que se você não pagar, você não vai para o céu. Eles estão lá na época da Idade Média ainda, onde você tinha que dar um pedaço do terreno para você ir para o céu, que a igreja católica fazia. E que o acho que é Martim Lutero, né? Acho que foi o Martim Lutero, se eu não me engano, que reformou todo o processo da igreja. Ele deve estar rolando até hoje lá no caixão, porque ele reclamava da igreja católica justamente o dinheiro que rolava lá. E aí vem a igreja evangélica com a reforma, que deveria ser toda para frente, que deveria tirar essa questão do dinheiro, ele incorporou também. O coitado do Martim Lutero morreu pedindo uma reforma que infelizmente não aconteceu. Aconteceu outras linhas de pensamento a respeito da religião, mas todas voltadas ainda para a questão monetária, financeira. Tirar dinheiro do povo através do cabresto, né? Se você der dinheiro, você produz, você vai enriquecer, você vai evoluir. Se você não der dinheiro, você não vai. E lembrando, tudo isso é matéria. E nós estamos nos preparando para a matéria, nós estamos nos preparando para o espírito. O que você quer desenvolver? Né? Então, a metade aqui desse capítulo, que é o resumo, eu concluí até aqui. Né? Essas ideias pré-concebidas de algumas religiões, elas realmente precisam mudar. E quem vai mudar isso somos nós. Somos nós. Não espere dos dirigentes. Eles, com certeza, estão lucrando muito com isso. Né? Porque eles estão visando a matéria. Quem tem que mudar tudo isso somos nós. Que geralmente somos nós que perdemos os espaços religiosos que deveriam nos transformar para virar uma máquina de dinheiro. Né? Então, vamos refletir sobre isso aí e lembrar que somos espíritos. Nós temos que evoluir espiritualmente, mais do que material. Porque quando você for lá para o túmulo, você não vai levar teu corpinho, não. Só vai levar teu espírito. E o que você vai levar com ele?